E na última noite de domingo foi o dia da cerimônia mais importante do mundo do cinema. A 94ª edição do Oscar trouxe prêmios esperados, mas também contou com uma surpresa que deixou convidados e telespectadores sem reação. A edição deste ano estava acontecendo conforme muitos já haviam previsto. Com duração reduzida, alguns prêmios foram entregues logo no início da festa, antes mesmo da transmissão ao vivo começar. Quase na metade do evento, o ator e humorista Chris Rock subiu ao palco e começou o discurso que precedia a categoria de melhor documentário. Em seguida, aconteceu algo que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Entre as falas, Chris Rock fez uma piada que comparava a atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, com a personagem de Demi Moore, no longa Até o Limite da Honra, de 1997. Na trama, Demi Moore aparece careca para virar uma oficial da Marinha Americana. A situação causou desconforto aparente no casal. E logo em seguida, Will Smith subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Chris Rock. A plateia ficou em silêncio, sem saber se aquela situação era ou não uma encenação. Sentado novamente na plateia, Will Smith xingou o humorista e disse para ele não mencionar mais o nome da esposa. Jada Pinkett Smith foi diagnosticada com alopécia, uma condição autoimune que causa queda de cabelos. Mais tarde, Will Smith ganhou o prêmio de atuação pelo filme King Richard, Treinando Campeãs, e durante o discurso pediu desculpas à academia pelo ocorrido. No fim, boa parte das categorias técnicas foram para Duna, com direção do franco-canadense Denis Villeneuve. O filme recebeu 6 estatuetas no total, entre elas as de fotografia, design de produção e efeitos visuais. Duna foi a produção que levou para casa o maior número de prêmios. Mas o grande vencedor da noite foi o longa No Ritmo do Coração, que arrebatou a categoria principal de melhor filme, além dos Oscars de roteiro adaptado e o de ator coadjuvante para Troy Kotsur. A trama traz a história de Ruby, uma jovem que mora com a família de surdos, mas ela é o único membro ouvinte da família e precisa conciliar o sonho de ser uma estudante de música com as obrigações de casa. Outros momentos também marcaram história. A diretora Jane Campion foi a terceira mulher em 94 anos a levar a estatueta de direção para casa, com o filme Ataque dos Cães. Além disso, Ariana DeBose ganhou o prêmio de atriz coadjuvante pelo papel da jovem Anitta em Amor Sublime Amor, dirigido por Steven Spielberg. Em 1961, Rita Moreno também levou o mesmo Oscar por esse papel. Ela estava presente na cerimônia e aplaudiu a vitória da atriz durante um momento simbólico e emocionante. Laura Marques, olha, eu fiquei assim incrédulo quando eu vi essa imagem da agressão. Claro que o Twitter não perdoou, né? Era imagem atrás de imagem. Inclusive, para quem não sabe, o Chris Rock, né? Ele é o grande protagonista da série Todo Mundo Odeia o Chris. E eu só comecei a ver o pessoal juntando um maluco no pedaço com um maluco odeia o Chris. O Twitter não perdoou, viu, Laura? Agora, uma premiação que deveria ter entrado para a história, né? Pelo prêmio do ator, deu lugar aí ao protagonismo dessa agressão. Como é que o mundo todo acabou lidando com essa cena? Olha, Elias, essa questão, essa agressão física envolve vários pontos. Eu vou tentar trazer todos eles aqui para fazer os nossos telespectadores pensarem. Até porque eu, pessoalmente, não tenho uma opinião formada, definida sobre esse episódio que aconteceu. Tem muita gente falando, pessoas envolvidas no movimento negro, por exemplo, da importância desse posicionamento do Will Smith de ter protegido a esposa dele. A gente está falando aqui da Jada Pinkett Smith, que é uma mulher que está sofrendo com uma doença chamada alopécia. É exatamente por isso que ela está careca atualmente, decidiu raspar a cabeça, porque está perdendo muito cabelo com essa doença. É uma luta que ela já vem travando há algum tempo, né, por esse problema.
E aí, quando o Chris Rock faz uma piada sobre essa condição dela, imediatamente a gente vê no rosto dela, nas imagens que foram gravadas ali, que ela se sentiu absolutamente agredida, assim, né, de forma psicológica. E aí tem muita gente do movimento negro falando do quanto que ao longo da história, né, quando eles estão dentro do showbiz, eles são obrigados a engolir tanta coisa para conseguir chegar onde estavam. Digamos assim, Will Smith e Jada estavam lá nessa premiação do Oscar, que é talvez a mais importante do mundo, no mundo do longa-metragem, né, dos filmes. E aí, então, exatamente por isso, tem muita gente defendendo que essa posição do Will Smith teria sido, digamos assim, importante para se posicionar protegendo a esposa dele, mulheres negras que muitas vezes não tem ninguém que se levantem por elas, né? Então, essa relação tem sido bastante exaltada, assim, o fato de que a necessidade de que essas mulheres também sejam protegidas pelas suas famílias, pelos seus parceiros, principalmente a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, feminista negra, escritora, tem várias obras muito interessantes nesse sentido, sobre o lugar da mulher negra na sociedade. Ela fez um depoimento muito interessante nas redes sociais. Quem quiser seguir e verificar todo esse conteúdo, recomendo bastante. Então tem essa questão. Ao mesmo tempo, a gente está falando de violência, né? Por parte do Chris Rock, foi uma violência para a Jada que ele tivesse feito uma piada com algo que para ela está sendo uma grande dor, né? Então a gente está falando ali primeiro de uma violência psicológica. Então, qual que é o limite desse humor? Será que era ok fazer uma piada como essa com a Jada? E aí, ao mesmo tempo, Will Smith teve essa reação de uma violência física, uma agressão, algo que é absolutamente condenável, com certeza, né? Inclusive, o próprio Will Smith foi às redes sociais hoje se manifestando, dizendo que não é essa a posição que ele quer ter na vida, pedindo desculpas à academia, pedindo desculpas ao Chris Rock. Então, de fato, é algo que o próprio Will Smith entendeu que foi absolutamente exagerado e não é algo que ele gostaria de ter feito na realidade. Foi realmente ali o caldeirão de emoções. Era inclusive a primeira vez que ele então estava concorrendo ao Oscar de melhor ator por King Richard, né, que é um filme que inclusive fala muito sobre o poder da comunidade negra, né, ganhos da comunidade negra, dos pais de duas tenistas negras, né, que são muito importantes atualmente no cenário do tênis mundial. Então, um filme muito relevante nesse sentido também para o movimento negro. E aí ele estava à flor da pele, sem dúvida. Vi vários psicólogos falando sobre isso, né, do quanto que nesse momento de estresse extremo, essas situações também podem acontecer. Então a gente já tem a posição do Will Smith se desculpando, dizendo que não é isso que ele gostaria de ter feito, que foi mesmo uma reação completamente desmedida. E como você disse, né, Elias, no final das contas também gerou muita piada, pessoal fazendo aí, misturando o Maluco no Pedaço com o Todo Mundo Odeia o Chris. Isso também ao mesmo tempo, infelizmente, também vira piada, né, mas ao mesmo tempo tem várias questões como essas que eu levantei que a gente pode pensar que são formas também da gente melhorar a sociedade que a gente vive. Elias. Com certeza, Laura. E sem dúvidas é uma situação muito difícil, muito chata também para aqueles que vivenciaram, né? Eu particularmente, eu não gostei da atitude do Will Smith, eu entendo também a dor, eu entendo a situação em si, eu acho que realmente não se faz piadas com a doença de ninguém, mas eu acho também que existam outras maneiras aí, né, de manifestação, né? As pessoas podem se manifestar contrárias a algo de diversas formas. Não dá para a gente relativizar a agressão. Afinal de contas, hoje a gente relativiza, por exemplo, a agressão porque falou mal aí, né, da doença do outro. Mas e quando o assunto vier também a questão política, algum pensamento que um grupo pode achar aí que é irregular aquilo que acredita ou aquilo que pensa? É muito difícil, realmente a piada foi de extremo mau gosto. Fica também a lição tanto para o Will Smith, né, de que a agressão não resolve tudo, mas também para o Chris Rock, que também a piada só é engraçada quando aquela pessoa que está sendo vítima da piada também acha interessante, né? Não é qualquer coisa que a gente pode sair rindo por aí mesmo, não. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa mais uma vez.